Dias e noites vagueiam pela eternidade. Assim são anos que vêm e vão, como viajantes que lançam os barcos através dos mares ou cavalgam pela terra. Muitos foram os ancestrais que sucumbiram pela estrada. Também tenho sido tentado há muito pela nuvem movente ventania, tomado por um grande desejo de sempre partir. Bom dia, gente. Paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui na Diocese Anglicana do Recife. E hoje vamos falar de um poeta japonês chamado Basho. E particularmente de um texto que ele escreveu sobre uma viagem aos confins do Japão. A sua trilha estreita ao confim. E dentro disso, no início, as suas palavras que eu acabei de ler. E de como essas palavras podem nos ajudar a compreender o sentido da impermanência do viver. E de como o sentido dessa impermanência pode ser muito importante no sentido da nossa resistência dentro de tempos tão fundamentalistas e tão dogmáticos em seu sentido de morte, em seu sentido de poder. Antes, um convite. Se você não é inscrito, inscrita, inscreva-se. Venha fazer parte desta comunidade plural e de paz, que é o canal Paz e Bem. Vem fazer parte dessa comunidade. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Curta, compartilhe. Isso ajuda a aumentar a relevância, né, do programa e aí outras pessoas poderem também conhecer o nosso canal, a nossa comunidade. Tá bom? Se você puder, faça a sua assinatura solidária. Ajude a gente no sentido de colaborar com um recurso para atividades e ações que o canal pode desenvolver. Tá bom assim? Se você está vendo pela Pós TV 247, se inscreva. Torne-se uma membra, um membro. Dê o seu like, compartilhe nas redes sociais. Né? Também colabore. Faça a sua assinatura, torne-se um membro ou uma membra. Tá bom assim? Pois bem, como diria o poeta, né, na verdade disse o poeta estadunidense Ezra Pound, há livros que a gente lê na mocidade e a gente relê durante toda a vida. Um desses livros, para mim, é A Trilha Estreita ao Confim. E o relato que é o relato de viagens do poeta Basho. Um poeta que foi como que um monge leigo, a gente pode dizer assim. Ele foi alguém que se consagrou, né, ao exercício da meditação dentro da tradição Zen. E ele escrevia haikais. E ao longo da vida ele fez viagens. E dentro dessas viagens ele escreveu relatos. E dentro desses relatos ele também escrevia poemas, né? Os haikais, que são um tipo de versos, né?
em japonês, tá bom? O importante aqui é a gente perceber que ele escreveu Trilha Estreita do Confim já, eu acho que no final de sua vida. E esse texto é muito interessante, porque é um texto em que, como a gente leu no início, que é o início do relato, ele fala sobre a nuvem movente e ventania, né? Sobre os dias e noites que vagueiam pela eternidade. O que é isso, gente? Se não o sentido mesmo da vida. E essa vontade, esse grande desejo de sempre partir. E esse partir aqui está sempre associado, dentro da tradição Zen, ao sentido do desapego, ao sentido da impermanência, de que todas as coisas fluem em nossas vidas. Mesmo quando estamos fixos em um lugar físico, a vida mesma muda e se transforma. E aí nos vem o sentido de estação, e aí vem o sentido dos dias, das noites, o sentido do luar, e que a trilha ao confim, ao longo, né, do relato, bem demonstra. Ele vai em busca da lua cheia sobre um santuário, da lua cheia sobre um lago, no sentido de caminhar e ver que as flores desapareceram, chegou o inverno, as coisas mudam. O relato continua. O outono já estava quase no fim quando voltei para casa, às margens do rio Sumida, após perambular pelas costas. Tive então tempo suficiente para retirar a poeira e arrumar minhas coisas. Porém, assim que a primavera começou a florescer pelos campos, senti novamente o impulso de seguir errante sobre os amplos céus e cruzar os portais de Shirakawa. Os deuses pareciam ter-me possuído a alma, e a estrada parecia convidar-me a novas paragens. O relato ao confim é visto por estudiosos como um relato de iniciação espiritual, né? Como um percurso do caminhar de um errante, do errante que somos todos e todas. O que somos nesta vida se não perambular entre erros e acertos, entre as coisas que passam, sejam elas boas ou ruins, mas que sempre passam, e que a permanência a essas coisas, a esse passado, ou a essas coisas, os bens, esse sentido capitalista de propriedade, de se apropriar de coisas e achar que essas coisas nos pertencem, quando na verdade, ao fazer isso, essas coisas parecem nos possuir. E aí está o sentido mesmo da evangélica condenação da riqueza, não é? O sentido de que os ricos possuem uma atávica dificuldade de possuir, porque na sua sede do possuir, são possuídos por coisas. E coisas são impermanentes. As coisas passam, elas fluem. Elas apodrecem, elas fenecem, elas se dissolvem no tempo. E é esse sentido que cria angústias, ansiedades, medos. E é dentro desse sentido que esse sistema neofascista se mantém. E aí, para que a gente se sinta cada vez mais presente a esse sentido da morte,
os choques permanentes e cotidianos, das coisas que nos chocam. Não é? E aí a gente tem que ver que a gente precisa se preservar. Eu não estou, como sempre disse, dizendo que a gente se aliene e que a gente busque paraísos, quem sabe, além-mar. Não. O que eu estou dizendo é que a gente precisa compreender que há um fluxo na vida e que as lutas, na sua luta mesma, apontam para essa impermanência. Há 6 meses, o que a gente poderia dizer dos tempos presentes? Dos tempos em que estamos vivendo? 3 meses atrás, como a gente poderia perceber, não é, o abismo do desgaste desse atual governo, o desgoverno? As coisas mudam. As coisas vêm e vão. Elas vagueiam pela eternidade, como barcos através dos mares, o que cavalgam pela terra. Muitos sucumbiram na estrada. Né? Aí a gente pode lembrar do Beto Guedes. Mas a gente pode lembrar também da ideia de que muitos antes de nós também caminharam. E através dos seus pés e de suas pegadas, nós seguimos adiante. Nos fortalecemos no testemunho, né? Isso tão evangélico, né? O testemunho dos nossos ancestrais, dos que lutaram, dos que conquistaram direitos. Direitos, sim, que hoje estão sendo destruídos, mas que nada impede que a gente reconstrua e a gente reconquiste. É a impermanência. E é dentro dessa perspectiva da chegada das estações que estamos em setembro. E setembro traz o sentido mesmo da primavera e da vontade de caminhar, de lutar, de consolidar junto com irmãos e irmãs, amigos e amigas, companheiros e companheiras no caminho. E aí, Bashar fala, né, sobre o caminhar dele no início da sua trilha. Caminhei o dia todo desejando voltar. É muito comum que quando a gente se lance no caminho, bata essa vontade de não continuar, de voltar, de olhar para trás. Mas ele mantém-se firme. Ele diz que os dias ele caminhou o dia todo e desejava voltar, após haver conhecido as misteriosas paisagens do norte distante. Porém, sem acreditar realmente na possibilidade de realizar tal jornada, pois sabia que uma jornada como esta, longa viagem através do segundo ano de Cherokee, apenas acumularia cabelos brancos sobre a minha cabeça, quanto mais me aproximasse das nevadas regiões. Quando alcancei a ilha de Soka, ao anoitecer, meus ombros estavam machucados pelo peso da bagagem, que consistia num cobertor para a noite, num traje de algodão, numa capa de chuva, material para escrever e presentes ganhos na despedida. Gostaria muito de viajar mais leve. Porém, existem coisas das quais não podemos nos desvencilhar, por razões práticas ou sentimentais. A gente carrega muita coisa. E o peso dói nos ombros. Toda a trilha do Bashar
é uma metáfora sobre o nosso caminho, o meu, o seu, o caminho humano. O caminho dos que buscam, dos que anseiam, os caminhos vários, até dos que não acreditam. É importante que a gente perceba que há uma percepção de que há coisas que a gente necessita e coisas que a gente estima. E essas coisas são fundamentais. O resto é supérfluo, é nuvem movente, é nada. Dentro da tradição cristã, um salmista, né? O salmista uma vez perguntou: o que seria o ser humano? E ele disse basicamente a mesma coisa. O ser humano é semelhante a um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. Salmo 144, versículo 4. O que somos? Impermanência. Estradas, caminhos. Não há nada fixo. Não há nada determinado. Só as ditaduras se sustentam através do medo, fixando sua impermanência. Mas ditadores passam. Ditaduras passam. Nos fortaleçamos no caminho, percebendo, metaforicamente, as luas nos lagos ou as flores que fenecem. Impermanências. Impermanências e errâncias que somos, que as coisas são. Fiquemos com um pouco, continuando firmes na caminhada. O final, como termina esse caminho do Bachô? Pois é, o caminho do Bachô termina em canto nenhum. O fim é a própria impermanência. Em 6 de setembro, parti rumo ao santuário de Ise, embora a fadiga da longa jornada ainda me acompanhasse. Estava ansioso por conhecer aquele luminoso templo. No barco, novamente, ao alegre sabor das cristalinas correntezas, escrevi. Como as válvulas do marisco que se separam em maio, adeus, amigos, sigo através. Na impermanência da impermanência, o fluir. Heraclitiano, diríamos. Tudo passa, tudo flui, tudo é impermanência nessa vida. O que carregamos, o que somos, o que fomos, nos constitui. O que seremos é uma possibilidade. Adeus, amigos. Partir. Que isso possa nos ajudar a nos sustentar hoje, nesta quarta-feira e sempre. Que isso possa nos dar uma ideia exata do sabor e do tempero, do gosto e do sentir dos presentes da vida, do presente, do tempo e das bênçãos que temos recebido, apesar de tantas notícias em contrário. Vamos agora silenciar um pouco, percebendo este fluir da nossa respiração, no seu ir e vir, no seu vai e vem em nós. Nos concentremos na respiração, mantendo a coluna ereta, aquietando o nosso coração, sem as ansiedades, sem os apegos, fluindo, fluindo.
fluindo. Paz e bem, gente. Paz e bem. Uma quarta-feira realmente abençoada. Na certeza, esperança, fé que é posse antecipada do que se espera e forma de revelar realidades que não se veem, diante do grande horizonte da vida possível, com os pés no chão, as ideias que não se prendem, o coração pleno de amor e misericórdia com os que choram, com os que sofrem, diante dos tempos adversos da grande escuridão. Eu deixo aqui minha bênção, meu abraço, meu carinho. Paz e bem, gente. Felicidade, como eu sempre digo, mais uma vez, ter vocês conosco.